as cenas do final do livro me deixaram suando frio, assim. Me subiu o sangue quase, assim. É sério, eu fiquei tipo, não, isso não tá acontecendo, não, isso não tá acontecendo, não, isso não tá acontecendo, assim, é pesado. Então, assim, eu vou dizer que talvez isso soe como spoiler, mas atenção, gatilho para estupro. Sério, que vontade de rasgar esse livro ao meio. Ai, que raiva desse livro, sério. As últimas 10 páginas, é só isso, as últimas 10 páginas me fizeram... Sabe? Minha vontade é de jogar esses vizinhos longe. Oi! Hoje é dia 30 de março e esse era o livro pra ler em março, então assim, ó, tô no ponto certo, entendeu? Estou... Entendeu? Ignorem os ruídos dos vizinhos, por favor. Primeira coisa, esse livro é contado em duas perspectivas, do Pedro e da Camila. A Camila, então, é a nossa vítima da história, pelo menos no início, assim, ela é a vítima, né? Ela é atacada, a família dela é atacada por esse assassino, né? Que pode-se dizer, né, que é o assassino aqui da capa, porque ele tá com uma faca sangrenta, né? Enfim, só que, ironia do destino, ela sobrevive a esse ataque. Só que o cara, ele é obsessivo. Então, ele vai atrás, assim, todo mundo ao redor dela, entendeu? E, inclusive, ele vai atrás dela de novo. E aí ela sobrevive de novo. E aí ela para e pensa, não. Preciso de um microfone direcional, assim, que ele vem só pra mim. Daí não importa os barulhos ao redor de mim, porém... E aí ela para e pensa, não, eu quero saber me defender, eu quero ir atrás desse assassino. E então o tio, Antônio, que era o tio dela, que já era sargento da polícia, ela fala assim, não, tio, eu quero ser da polícia também. E aí ela vai, né, pra academia de polícia, e se torna policial 4 anos depois. Aí fica uma lacuna na história de 4 anos, né, tipo, 4 anos depois, a gente ainda não sabe quem é o assassino. Eles ainda não sabem quem é o assassino. O tio e ela não conseguem, né, de jeito nenhum encontrar. Eles investigam, aparentemente eles ficaram esses 4 anos investigando, mas não conseguiram achar o assassino. Pedro, que era policial desde o início da história, e o Pedro é uma das perspectivas que a gente vê, ele também não consegue encontrar o assassino. E aí 4 anos depois a gente tem algumas reviravoltas. O tio, por exemplo, eu não vou contar tudo porque senão vai ser spoiler, mas, por exemplo, o tio da Camila tá se aposentando da polícia, etc. Então tem várias mudanças. A própria Camila também tá bem diferente e tal. Eu gostei bastante da escrita no sentido de ter essas duas personalidades que se juntam e tal. Mas tem coisas na escrita que eu fiquei meio... tá meio ruim, sabe? Tipo, eu acho que deve ser o primeiro livro da Daiane, né? Então tem coisas a melhorar e tal. Mas no sentido geral, é uma escrita legal, é uma escrita boa. Algumas coisas se juntam, né? Tem várias coisas que, como é a mesma pessoa escrevendo o livro, em vários momentos dá pra ver que tem certas coisas que a Daiane, ela escreve nas duas perspectivas. Por exemplo, a Camila vivia falando, tipo, quando alguém tava encarando ela dizia a cor dos olhos dela e a cor dos olhos da pessoa. Por exemplo, e aí o Pedro tava me encarando, olhos castanho no azul. E aí quando vem a perspectiva do Pedro, aparece essa mesma expressão. Só que como da perspectiva dela ela tá falando assim, eu acho que da perspectiva do Pedro não deveria estar falando assim também, sabe? E aí a gente vê que é uma mesma pessoa escrevendo duas perspectivas diferentes. Então certas coisas, assim, poucas, mas eu acho que faz um pouco de diferença, assim. Sério, teve uma hora em que eu tive que vir aqui na ficha catalográfica pra ver quem foi que fez a revisão. E aqui diz que a revisão foi feita pela Lotus Traduções. Só que assim, é horrível essa revisão, tipo, eles praticamente não fizeram revisão, porque tem coisas assim, eu não sou professora de português, então assim, eu não faço ideia de um monte de coisa da gramática portuguesa, porque por mais que eu tenha estudado na escola, no cursinho, seja lá onde for, eu escrevo também, né, em produções na faculdade e tudo mais, várias coisas no português eu não sei, coisas do tipo esse e este, não faço ideia da diferença, mas... coisas que parecem assim quase que digitado errado, sabe? Tipo, a pessoa fala, vocês precisar fazer tal coisa. E aí eu tô lendo, tipo, vocês precisar.
Mas o cara é brasileiro, o cara não vai falar desse jeito, sabe? Se o cara é brasileiro. Então, assim, vocês precisam. Então é uma coisa de revisão. Assim, um trabalho bem porco mesmo. Em várias partes do livro tem isso e eu achei isso bem chato. Mas no geral eu gostei, assim. Eu tenho algumas coisas que eu vou falar até... Eu anotei algumas delas, mas o Pedro, ele é homem, né? E a Camila é uma mulher. Então, chega uma hora em que Pedro fica apaixonado por Camila. Só que o mais engraçado é que tu vê da perspectiva dele isso, várias coisas. E aí, basicamente, aparece ele aparece ele olhando pra ela, aparece ele dizendo que ela é gostosa, dizendo pra ele mesmo, né, pensando coisas assim. Dá vontade de rir, dá vontade de rir, dá vontade de rir. Eu não sei se é assim, eu não sei se a Daiane sabe que é assim, porque eu não sou homem, Daiane também não é homem, não, né, não sabemos, Mas ler isso da perspectiva do Pedro foi muito engraçado. Muito engraçado. Só que eu não sei até que ponto certas coisas eu achei de forma machista, assim, sabe? Então talvez Pedro fosse machista. Não que Daiane seja machista. Não que Daiane seja machista. Meu Deus, eu tô meio ruim hoje. Não que a Daiane seja machista, mas Pedro, eu acho que é um pouco machista, entendeu? Meio homão, assim, meio macho alfa, tipo, eu tenho que proteger Camila e não sei o quê. E aquelas coisas assim. Mas é de se esperar de homem hétero, policial, bababá, né? Aparentemente ele era meio galinha também, aquelas coisas, enfim, meio estereótipo de homem, mas tudo bem. Outra coisa também que eu achei meio ruim é esse estereótipo de, tipo, pessoas secundárias na história que aparecem, assim. Por exemplo, tem vários momentos em que, o atendente, era uma atendente, daí a atendente, ela tinha que estar mascando chiclete, ser meio velha e ser rude pra caramba, sabendo ou não, né, que a Camila recém tinha sido atacada. Então, assim, eu acho que se a mulher ali, mesmo sendo uma atendente, ela trabalhava na polícia, ela saberia que Camila era uma vítima e que tava ali pra um encontro da psiquiatra, sei lá com o quê, e aí ela não seria tão rude com a pessoa, mas, né, a pessoa tava ali sendo rude. Então, coisas assim, de personagens secundários era sempre bem estereotipado, assim, dificilmente era algo que tu realmente encontra normalmente, entendeu? É claro que a gente sempre encontra atendentes mal-humorados, etc., mas não é sempre que eles são assim, entendeu? Tu não precisa colocar isso na tua história bem estereotipado. Mas enfim, seguindo então, eu vou passar por essas marcas aqui. Vocês podem ver que, tipo, a partir daqui eu já não marquei nada, então, assim, não vai ter spoiler, tá? Essas marcações que eu vou falar, então, vão ser pontuais, não vão dar nenhum spoiler pra história, podem ficar tranquilos, são só coisas bem engraçadas que eu tive que colocar pra falar no vídeo que, sério, não tem. Tem uma coisa que acontece bastante nos filmes, e eu acho que eu nunca tinha me ligado isso nos livros, que é o diálogo expositivo. Ou seja, num diálogo entre duas pessoas, elas vão nos falando sobre as duas pessoas, sobre a situação que elas estão, etc. Então, quando alguém tá contando sobre, eu tava lá na aula, na minha faculdade, tal, tal e tal, e aí a outra pessoa responde, sim, eu vi que você estava na aula X, estudando não sei o que lá, e daí tu já consegue perceber a faculdade que a pessoa faz, qual tipo de aula ela tem, o professor que ela tem, o estudo que ela faz, etc, né, só num diálogo. Só que às vezes esse diálogo fica meio brega, assim, tipo, e, por exemplo, esse primeiro post-it é sobre isso. O Pedro tá conversando com um companheiro dele de polícia, o Mota, e aí o Pedro fala, eu digo, droga, acredita que o tenente me mandou pra casa? E aí o Mota fala, sim, eu estava lá, e é melhor você ir mesmo pra casa, sabe? Descansar, cara, fazer o quê? Tem uns 2 anos que você não tira férias de verdade. E aí, tipo, se o Mota tava lá, por que que o Pedro falaria, acredita que o tenente me mandou pra casa? Então, assim, é óbvio que ele não falaria isso se o Mota tivesse mesmo lá. Ele só estaria reclamando, talvez, sobre, que merda, né, que o tenente me mandou pra casa. E aí o Mota falaria, não, mas você tem que mesmo que ir pra casa. Então, assim, certas coisas, essas nuances também são meio, sabe, tem que tomar cuidado. Mas, de novo, eu acho que isso tem a ver com a edição. O editor que tem que ler o texto e ver, olha, não, eu acho que você não deveria ter escrito essa parte assim. Então, certas coisas que eu acho que esse livro não foi muito bem editado e revisado. Mas, de novo, não é culpa da autora. E aí, falando daquilo sobre diálogo, a gente tem alguém falando, acho que pro Pedro, falando assim, homem, se você sair por aí caçando, se igualará a quem fez isso. Tipo, ninguém falaria assim, ninguém falaria você se igualará a quem fez isso. Tu vai parecer, ou tu vai se rebaixar a quem fez isso, né? Então são coisas que eu acho que um editor bom deveria ter percebido. E tem um gay na história. E esse gay, ele é meio estereotipado também, mas tudo bem, né?
Enfim, gostamos de gays estereotipados, eu acho. E tem uma cena muito bonitinha que é assim: assim que me viu, Henrique saltitou em minha direção. Ele nunca escondeu o que era e eu me orgulho muito disso. Assim, eu não tenho problema nenhum com esse personagem gay. Eu acho que não tem problema nenhum tu escrever um gay estereotipado se tu só conhece alguém que seja assim, sabe? Eu conheço vários gays que não parecem gays, por exemplo. Mas eu também conheço gays estereotipados, sabe? Então não tem problema nenhum. Mas tu dizer que ele nunca escondeu o que era e eu me orgulho disso, tipo, isso não faz nenhum sentido. Por que tu se orgulharia de alguém... Não, entendeu? Tipo, e eu me orgulho muito disso. Ela deveria ter dito que eu me orgulho muito dele, sabe? De não, sabe? Enfim, eu acho que foi escrito meio mal, assim. Mas, assim, é minha opinião, sabe? E aí tem uma parte que eu achei muito dramática. É assim, tem coisas que... são bem poucas partes que acontece isso, mas quando acontece eu acho muito engraçado. Eu começo a rir e não a chorar, e é, tipo, dramático. Engoli um soluço teimoso e enxuguei meu rosto. Admirava-me ainda ter lágrimas para derramar. O reservatório de uma hidrelétrica ficaria feliz em canalizar todo o líquido que eu chorei. Eu poderia virar um mártir e acabar com a sede da África. Eu não sei vocês, mas eu achei isso muito engraçado. Muito engraçado. Aqui temos um outro exemplo de coisas que eu não entendi direito, mas tudo bem, achei bem engraçado. O cara era o legítimo água de salsicha. 2 pontos. Não cheirava nem fedia, não tinha inimigos que representassem algum perigo e, de acordo com os vizinhos, era um cara tranquilo e família. 2 coisas nessa frase. O que significa um cara ser tranquilo e família? Como é que alguém é família? E água de salsicha. Alguém ser água de salsicha. Eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão antes. Sério. Eu não sei se é porque eu sou do sul, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão antes. Aí começamos a parte do Pedro. Pedro se apaixona por Camila, tá? Começamos aqui bem no inicinho do livro, tá? Ele se apaixona por Camila. E uma das coisas que ele pensa é: essa beldade tinha 1,65 metros de pura gostosura que nem mesmo a horrível farda conseguia esconder. Suas coxas grossas e uma bundinha arrebitada fariam qualquer um derrapar naquelas curvas. Enfim, continuando. Fiz como ela mandou, sentindo um misto de tesão e graça. Ela deve ser uma loucura na cama com toda essa fúria. Gente, eu não consigo, é sério. Eu tô assim, ó, entendeu? Eu acho isso muito engraçado. É tão bom ver isso depois de ter lido o livro, porque por mais que eu achei isso meio... sabe? Eu achei engraçado, eu comecei a rir, assim, é uma coisa que me fez, sabe, puxar do livro, assim, pra mim. Enfim, não sei. Ah, tá. Tem uma coisa que, tipo, eu acho que é o Pedro falando com a Camila, porque a Camila, né, ela tinha um cão. E aí ela meio que fica pedindo pro Pedro que, como se ele tivesse que pagar um cão pra ela, né, porque ela meio que não tem mais esse cão. E aí ele fica: eu não sei mais o que fazer pra convencê-la de que eu não sou o assassino. Cara, ela é uma mulher tão inteligente para algumas coisas, mas quando se trata de mim, ela parece um cão raivoso. E por falar em cão, ela tá me cobrando um filhote de Rottweiler. Sabe quanto custa um filhote de Rottweiler? Minha indignação fez a última parte da minha fala sair guinchada, como a voz de um travesti escandaloso. What? Vamos continuar, né? Era pra eu tirar essas marcações, mas essas marcações estão tão boas que eu não tô afim demais de tirar. Ah, é. Daí tem uma hora que eles se confrontam com traficantes. Ele e ela, né? Porque eles estão trabalhando juntos. Daí o Pedro pensa: terei minha oportunidade de voltar em uma operação antidrogas e vou tratar de gravar bem quem é esse dedo de bruxa para pegá-lo eu mesmo. Comigo o bandido nunca teve vez. Eu estou apenas adiando. É porque assim, eles são só eles dois, né? E é tipo um bando de traficantes. E eles não são páreos pra esse bando de traficantes. Então o Pedro fica meio tipo, né? Ele não faz nada, mas ele gostaria muito de, tipo, quebrar a cara desse dedo de bruxa. Só que assim, gente, dedo de bruxa é o nome do traficante. Tipo, o nome do traficante, sabe? Enfim. Aí nós temos uma coisa, né, que depois de passar por aquele traficante lá, então o Pedro tá totalmente, assim, ele tá mal, entendeu? Ele tá bem mal, ele tá todo quebrado, porque deram uns chutes ali nele. E aí a Camila pergunta: como você está se sentindo, Pedro? E aí Pedro responde: ótimo, sinto como se um trem houvesse me...
Olha, é isso que eu tô querendo dizer com vocês, com os diálogos. Tipo, ele fala como se a gente escreve, sabe? Mas não como a gente fala. Ótimo. Sinto como se um trem houvesse me atropelado e depois uma ninfa diabólica tivesse sentado no meu peito e com garras de águia cavado na minha carne e arrancando meu coração. Respondi de costas para ela e olhando por cima... Acho que vai chover. Aí, nessa parte aqui do livro, eu perdi meus post-its, eu não sei o que eu fiz com eles. Aí eu tive que marcar com essa coisa grande aqui. E eu escrevi: esses pensamentos de Pedro em situações tão nada a ver. Ai, puxa demais. Ah, é muito grudento. Quase rasga a página. Ai, não gostei desse post-it. A bateria acabou e começou a chover. Então, tipo... Ai, vou ter que tirar vocês daqui. Então, né, começou a chover, então vou ter que terminar o vídeo aqui, mas tudo bem. A gente tem o comandante falando pros dois darem provas de que eles não estão envolvidos pessoalmente no caso, porque a Camila, ela basicamente estava envolvida pessoalmente, porque o caso tinha a ver com os pais dela, etc. Então o que o comandante achava era que o assassino estava atrás dela, então ela não podia participar do caso. Mas enfim, ela estava afirmando que não, que ela estava ali e tal... E aí ela fala assim: sei sim, senhor, e continuo garantindo que Pedro e eu somos a melhor opção para esse caso, assegurou. Só que a gente tá na perspectiva do Pedro. Então o que o Pedro pensa? Confesso que a força e a determinação dela, somadas ao meu nome sendo dito por aquela boca gostosa, me deixaram muito excitado. Pedro, você está na sala do comandante. Não é hora de ficar excitado, entendeu? Não é hora. Pra encerrar esse vídeo, eu queria dizer que eu estou um pouco decepcionada com esse livro, porque, eu não sei, é assim, eu gostei bastante do livro, tá? A trajetória toda, ela é bem gostosa de ser lida. Não é um livro que tu fica, tipo, grudado o tempo todo, não para de ler, mas é um livro que tu não vê passar. Várias vezes eu tava lendo, e aí parecia, eu não lembrava de ter virado a página, só que quando eu olho pro número de páginas, eu tinha passado 10 páginas já, sabe? Então esse tipo de coisa eu achei bem interessante. Eu nunca tinha lido um livro assim, que me fazia ler de uma forma bem fluida, assim, digamos assim. Eu gostei bastante da experiência de ter lido esse livro. Só que o final, assim, dá muito a entender que precisa de um segundo. Só que esse livro foi escrito lá em 2014, se eu não me engano. Então eu não acho que vai ter um segundo livro. Se tem, eu quero saber cadê, porque eu quero ler. Eu gostei dos personagens, assim, também que se conecta com eles depois de um tempo, então não tem muito o que fazer. Mas eu fiquei muito triste com o final. Assim, não de chorar, porque eu não chorei em nenhum momento. Teve só um momento em que eu, assim, quase chorei, quase, sabe? Bem quase. É um livro bem horrendo, assim, tipo, em vários momentos, não detém de detalhes, assim. Se o cara matou e destroçou a pessoa em pedaços, tu vai saber quais são esses pedaços, onde, etc, sabe? Então é um livro bem, assim, bem horrendo mesmo nesse sentido. E é bem gore, sabe? Gore. Eu achei bom nesse sentido, assim, eu gostei da investigação, eu gostei da interação entre os personagens e eu gostei também da forma que algumas coisas pareceram realistas, né, porque eles são policiais, eles não são, assim, os donos da investigação. Quando tu tá lendo lá pra depois de 60% do livro, tu já tem uma ideia do final. E assim, tudo bem que não precisa ser assim do jeito que tu imagina, né, pode ser que tu não queira que eles ficassem juntos, pode ser que, sei lá, todo mundo morre no final, talvez fique até melhor, mas do jeito que terminou, eu quero matar alguém, eu quero... Sério, eu acho que eu nunca fiquei com tanta raiva de um final de livro quanto esse. As 3 estrelas eu acho que é o que vale a pena, sabe? Tá além da média, foi bem pensado, é um livro interessante, engraçado de ser lido. E eu acho que é por isso que eu odiei o final, porque, tipo, tu gosta de toda essa parte do livro e aí tu chega aqui e tu fica chateado com o que aconteceu com eles, assim, e aí... Enfim, eu vou caçar a Daiane Bellarmino pra fazer ela reescrever esse final. Sério, gente, mas leiam, é bem legal. E, claro, quem não tiver problemas com estupro, como eu já falei, e com gore, né, porque coisas bem sangrentas aparecem nesse livro. Então, esse é o meu livro de março. Eu acho que eu só li esse livro nesse mês, infelizmente. A gente se vê na próxima quarta-feira. Vamos apoiar mais autores nacionais. Um beijão grande. E se inscreva no canal. Ah, esse barulhinho de chuva. E os vizinhos. Tem algumas coisas, porque eles são policiais.